De coração tô falando pra você. Minha, tá aqui do seu lado. Deus me presenteou com a sua amizade. Amém, Jesus. Obrigado. Obrigado você Você tá que aqui e tem feito compartilhar a por sua nós história. aí. Tamo junto. Meu irmão, deixa eu falar pra você. Hoje eu vou te apresentar um cara com uma história incrível. Incrível. Tem tanta dificuldade que esse cara venceu, que Deus conduziu ele em vitória, que é provável que você esteja enfrentando alguma luta que ele já tenha passado em algum momento. Eu acredito do fundo do meu coração que você vai ser abençoado nesse vídeo. No mínimo, você vai sair daqui inspirado. Eu quero te apresentar o Matheus Coró. Amém. Esse é um cara de uma história impressionante que nós vamos ter o prazer hoje de entender como é que foi essa forja dele como homem. Como é que Deus forjou esse homem que hoje eu conheço ele. Na família, nos negócios, na igreja, servindo a Deus, e sei a bênção que ele é. Mas também sei um pouco das lutas. Amém. Meu irmão, seja bem-vindo. Obrigado. Show de bola estar do seu lado. Sem palavras para estar aqui. Você sabe o tanto que você tem sido benção aí através desse canal na minha vida e amém por estar aqui do seu lado. Obrigado. Felicidade. Felicidade do fundo do coração. Nervoso um pouco, né? Por Faz estar parte. aqui, mas ainda não sei muito Matutão? como. Mas matutão do mato Faz parte, né? faz parte. Coró. Nada polido, mas Ó, deixa eu te falar um negócio. Minha ideia com esse vídeo aqui é a gente entender como é que foi o seu processo de formação como homem. Um homem que ocupa a posição que se ocupa hoje, como eu citei aqui agora, em tantas esferas, ele não acontece por acaso. Isso daí não é aleatório. Existe muito posicionamento aí. sim. Existe muita decisão. E é claro que existe também a bênção do Senhor, Amém. que você serviu a Ele te favoreceu. Mas eu Amém. quero começar conversando lá sobre a sua infância, irmão. Você teve uma infância que eu sei, lá em Campos Novos, trabalhou desde pequeno, teve a família, brincou muito, Sim. se divertiu. Eu quero saber assim, quem que eram suas referências de homem? Como é que foi sua infância? Conta um pouquinho da sua história lá do começo. Eu fui criado, meu pai se separou da minha mãe já eu tinha de 12 para 13 anos. Então meu pai sempre foi um cara muito brincalhão dentro de casa, um cara que me levava pro futebol, me levava para andar com meus tios. Meus tios mexia com galos e eu ia lá ajudar ele. Meu pai sempre foi um cara bem parceiro assim. E as referências que eu tinha era ele, né? Meu tio Nildo, que nós íamos bastante lá. Tinha o meu avô do lado da minha mãe. E assim, não tinha muito mais do que isso. O que eu lembro bem nítido, assim, meu pai, assim, Sim. tive bem essa figura de meu pai, assim, em casa. Era um cara... Tinha umas atitudes que não concordava, né? Que até hoje a gente não faz, mas cara do bem, cara... Gente boa, Sim. cara que ensinou nós as coisas, o caminho reto, nunca nos tirou do caminho. Então, Sim. esse período da minha vida começou. Daí com 9, 10 anos eu comecei a jogar futebol, né? Aí eu tive um professor... Jogava, hein? Razoável. Mas um cara que eu tenho um respeito muito grande e teve muita influência na minha vida também. Eu já falei pra ele um dia num churrasco com meu pai, o Luiz Andrade, né? Luiz Andrade. Às vezes você conheceu Conheci. o professor Luiz Andrade Conheci. aqui. Eu vim jogar aqui com ele. Por causa do Leandro. Leandro. Aquele amigo nosso em Pô, comum, craque. Leandro, show de bola. Sem palavra, Leandrão. Já fui lá no Corinthians com ele. Você já foi lá, então. É, e ele jogava contigo. Jogava comigo, isso. Leandro era o craque do nosso time, né? Vamos dizer assim, um cara... E o Luiz Andrade foi essa figura pra você então, irmão? Luiz Andrade foi um cara muito, assim, comigo, Alan, porque era um cara muito enérgico, Sim. muito duro, Tá bom. firme no que falava, sabe? Um cara Você de ali opinião adolescente, forte. então aquela postura dele ajudou a te forjar. Ajudou muito, assim. Eu Olha até só, falei isso irmão. pra ele, falei, professor, o pouco que Deus me deu você tem muita participação nisso, assim, né? Um dia no churrasco falei isso pra ele. Porque foi um cara que nós vimos de Campos Novos pra cá jogar, né? Ele me colocava pra jogar, mas ele sempre foi um cara que zelou muito da educação dos que estavam com ele. Tá bom. Então não tinha um meio termo com ele, né? Ele era assim, sim, não, não. Então o professor Luiz Andrade foi uma das figuras bem fortes assim, que eu tive. Tive um outro professor de futebol lá em Campos Novos também, o Lucas Batistella, que foi um cara também que... Meu pai era trabalhava na prefeitura, então ele me levava no futebol. Meu pai era o chefe do gabinete da prefeitura, assim. Sim. O prefeito era
chamava Tião Vaz, e meu pai era um desses caras. E ele era tipo um coordenador do futebol lá, assim, sabe? Então ele gostava, ele sempre estava lá. E esse Lucas Batistella é um dos melhores amigos do meu pai, então eles estavam sempre juntos. E quando eu era mal educado com o Lucas, meu pai não deixava eu jogar. Entendi. E o Lucas queria, às vezes, pôr eu pra jogar, sabe? O Zé Américo também era outro cara que era amigo do meu pai. Então, os caras... ele precisa jogar porque eu era bom de bola. Enfim, eu jogava bem. E aí, meu pai não. Então, meu pai sempre fez isso também, sabe? Não vai jogar. Hoje você não vai jogar. Então... enfim, importante, hein, irmão? Importante, cara. Importante. Umas coisas assim que... E eu vejo porque é o jeito que a gente cria os nossos meninos hoje, né? Sim, sem dúvida. E meu pai era bem tranquilo, assim, mas nisso ele não faltava respeito de forma nenhuma. E eu tô te perguntando dessas referências porque quando a gente vê um cara que nem você, muito trabalhador, desde cedo, Sim. Um cara que ocupa os papéis que precisa dentro de casa, de prover, de proteger, de ser presente, e isso aí não acontece à toa. Então eu sei que você conviveu perto de gente boa também. Sim, sem dúvidas. E eu sei que também tem um ponto importante da sua história, que é aquela questão da Bisa, né, irmão? Pô, a Bisa é que levou você, né? E o Diegão. Quem apresentou na igreja para nós, né? Meu pai não é um praticante da palavra, minha mãe também não, né? Assim, agora, em nome de Jesus, eles vão chegar mais próximo. Meu pai, nós temos falado para ele do Legendários, sim, né? Sim. Minha mãe também tem ido, aceitou Jesus agora, há pouco tempo lá, enfim. Mas minha bisavó que levou nós para a igreja, né? E através dessa, te mostrei aquela foto, né? Nos apresentou quando nós éramos novos na igreja e caminhamos. Mas meu irmão era mais firme no começo, depois eu me acheguei mais próximo. Mas minha bisa foi aqui. Hoje eu acho que os frutos que nós temos dado. Eu tenho um outro primo também que na igreja. Ela também levava? Ela que levou, né? Assim, levou todos do lado da minha mãe para a igreja. Assim, foi minha bisavó que levou e esse primo congrega com nós hoje na mesma igreja. É benção pura, um menino. Eu tenho certeza show de bola. Que esse contato com a palavra influenciou demais. Com certeza. No começo, a criança pode não parecer que ela está entendendo. Às vezes eu tenho essa impressão com os meus meninos. Será que entendeu? Será que assimilou? E aí, de vez em quando, a gente está junto lá em casa, eles soltam uma fala que eu penso, meu Deus, de onde saiu isso? É isso, verdade. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Amém. Então, a avó... A Bisa foi, assim, fantástica, né? Porque a semente, ela plantou, regou... ficou até por um período adormecido, né? Porque ela foi embora já faz algum tempo e meu irmão chegou a morar com essa bisavó minha, sabe? Então... E depois nós fomos dando fruto depois, né? Mas a semente, ela é uma das fundadoras da Quadrangular, da igreja na qual nós congregávamos, em Campos Novos, né? Sim. Então foi através dela que nós conhecemos os princípios da vida, né? Assim, os princípios bíblicos, né? Sim. Pai e a mãe tinham uma educação, nós nunca fomos, assim, nada fora, mas a Bíblia e os princípios bíblicos veio através dela, né? Então... Ô, Coro, pega esse gancho que você falou sobre o Diegão ter morado com ela. A gente chega na sua adolescência, que foi quando você comentou que o pai e a mãe divorciaram. Sim. Como é que foi a vida a partir dali, meu irmão? O que mudou? Conta um pouco desse momento. Puxa, aí esse momento foi um momento, acho que um dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi muito desafio, né? Eu fui jogar bola, meu pai me arrumou um primo para mim jogar lá no Internacional de Porto Alegre. Meu primo era um dos... Arrumou um teste para mim lá e eu fui para lá. E no dia que eu fui para lá, meu pai estava saindo de casa. A separação tinha acabado de acontecer. Meu pai e minha mãe tiveram alguns problemas e aí meu pai saiu junto comigo. Eu saí com uma mala, ele saiu com a outra. Realmente, isso, literalmente, assim. E nós viemos para Marília, né? Que o ônibus eu peguei aqui para ir para Porto Alegre. E foi uma barra muito dura, assim, para mim. Porque um menino, eu tinha 13 para 14 anos, né? Não sabia muito do que ia acontecer, mas fui embora. E até então eu estava vivendo uma viagem, porque eu não sabia aquilo, né? Eu fiquei 3, 4 meses lá jogando e não vi o que estava acontecendo aqui, né? Então fiquei uns 3, 4 meses lá, tinha contato, naquela época não tinha tanto celular, né? Então poucos contatos, mas eu fiquei com uma prima do meu pai lá
eu chamava falo tia, mas era uma prima, tia Cida, e o Jajá, que era o tio. E o Márcio era o cara que me levou, assim, né? Então me trataram de uma forma excepcional, conheci outra cultura. Eu nunca tinha andado numa circular na vida, cidade pequena, nunca tinha pego um ônibus para andar um trajeto longo, nunca tinha saído quase assim. Um dia. Quase um dia, né? Então fiquei lá 90 dias e voltei. Quando eu volto, não deu certo. O futebol, eu era bom de bola, mas nada para ser um jogador, então não deu certo, vim embora para casa. E aí quando eu volto foi muito triste para mim, porque daí eu não tinha muito na onde me instalar, né? Eu fui morar com a minha avó, não com a minha bisa, com a minha avó, mãe da minha mãe. O Diego com a bisa. Isso. O Diego morou um período com a bisa, depois o Diego aí já estava morando com a minha mãe, assim, um pouco. Minha mãe ficou na casa, né? Nós morávamos numa edícula ali na cidade. Meu pai tinha saído dessa casa, então foi duro. Meu pai também passando um momento difícil, financeiro. Tava, coitado, também, dificuldade muito dura, assim. E aí minha mãe também trabalhava numa loja, minha mãe muito trabalhadeira, né? Então nessa época trabalhava demais, assim. E ela trabalhava numa loja de roupa. Nós não tínhamos muito o que fazer. Minha avó que sustentou a parada, assim, sabe? Foi uma benção para nós. E eu fiquei esse período com a minha avó uns 3 anos, assim. Aí depois voltei a morar com a minha mãe um período. Enfim, depois disso tocamos, né? Eu com 18 anos, que aí chego nos 18 anos. Passa isso, eu começo a montar em boi, paro de jogar futebol, vou pro rodeio. E era bom na montaria também. Aí fui Tem bem, história. Fui bem na montaria um período, tinha algumas referências, já estava alicerçado bem na igreja nessa época, eu tinha irmão. Bem fundamentado na igreja. Ali na quadrangular. Isso, ali eu tinha muito temor, né? Tá. Então eu era um peão muito temente, até tinha os meninos me... o pastorzinho chegou aí, né? Então fui um cara desse no rodeio, assim. Sempre tive muita firmeza no que eu fiz, sabe, Alan? Sim. Eu acho que uma das características mais fortes minha é se impor naquilo que eu vou fazer e ter caráter, assim, caráter bem estabelecido. O que eu sou e nada me abalava nessa forma, assim. Então eu fui um cara dentro do rodeio, fui montar em boi, tinha alguns amigos, né? O Rodrigo era um peão que eu respeitava, eu andava muito atrás desse Rodrigo Margem. Então eu ia atrás dele nos rodeios. Depois tinha o Cueca, que é um amigo meu também em comum, enfim. Esses caras foram que eu ficava ali andando, mas eu nunca me perdi, assim. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca fui esse cara. Então eu já tinha uma base bíblica. Seu negócio no rodeio era montaria? Montaria. E com 18 anos eu começo a namorar minha esposa, né? Essa benção de Deus aí que Deus me presenteou com essa mulher que muda a história da minha vida, né? Como é que você conheceu a Amanda, irmão? Eu fui montar no rodeio em Campos Novos e o primeiro rodeio que eu fui montar e ela deu um lance lá, mandou um recado e aí nós começamos a conversar. Olha só. Naquela época ficar, né? Uhum. Fomos ficando. Sim. E enfim, foi ali naquele momento do rodeio. Já conheci ela no rodeio, né? Conheci, era novinha, mas conheci como uma moça já, né? Ela era bem nova. Ela tinha 15 ou 18, então nós éramos bem novos, né? E depois tive um problema, meu sogro não queria muito que no começo nós namorássemos, porque eu também não... andava muito atrás desses meninos que era mais pro rodeio, não tinha muito, né? Silvinho desconfiou. Isso, enfim, foi isso aí. E engraçado que quando eu era moleque eu trabalhei algumas vezes, até falei pra você do meu pastor lá, o presidente, que eu fui calango dele, né? Fui servente dele, foi um cara que hoje até é engraçado lá, assim, porque o pastor trabalhei um período com ele trabalhava com um tio meu que era casado com uma tia minha, então trabalhamos junto. Mas essa parte do trabalho aí é legal você falar, irmão, porque eu sei que na adolescência, ali nessa parte, até os 20 anos ali, você fez algumas coisas. Trabalhou aí como servente? Trabalhei. Ajudou o pai na lanchonete? Teve algumas coisas que ajudava você fez, meu pai na lanchonete. Meu pai tinha uma lanchonete, né? Eu ajudava ele. Até te contei uma história que uma vez ele deixou na minha mão, foi pescar e deixou na minha mão. Eu tinha 14, 15 anos. Foi um negócio assim que... fantástico, que eu me senti bem importante. E dos gatilhos depois de eu virar empresário, né? Ali teve uma coisa. Meu pai era um bom comerciante, bom de conversa, bom de prosa.
Então, mas eu trabalhei de servente, de pedreiro, daí fui pra roça até tinha um irmão na igreja que eu te falei, né? Eu fui plantar com ele de ajudante, plantar soja, andava atrás da plantadeira, o Zé Luiz. Então eu tive alguns períodos assim, aí fui pro meu sogro, né? Aí lá no meu sogro, na verdade, lá eu fui forjado mesmo, como homem, assim, né? Aquela história é forte. Lá eu entrei bem de cabeça, assim. Meu sogro passava por um momento, quando eu começo a namorar a Amanda, meu sogro passa por um momento de dificuldade financeira, eu montava em boi, né? E meu sogro tinha uma boiada, então eu treinava nos boi dele lá, ficava ali, ajudava ele, mas foi um período difícil, assim, porque meu sogro estava bem difícil. Eu vou para lá, tinha aquela que nós conversamos do Betão, do seu padrasto. Sim. Aí, uma fase difícil de 2004, 2008 veio outra, assim, então... A soja, né? Aí alguns funcionários foram embora, ficou só eu, ele e o Caetano, na época, assim, trabalhando. Então, ele me ensinou muita coisa, né? Meu sogro foi um cara excepcional, assim, um dos exemplos de homem trabalhador foi meu sogro na minha vida, né? Então, aprendi muito com ele ali, foi um cara que me deu... Hoje, nós colhemos muitos frutos do que meu sogro plantou em mim, assim. Então, sim, tenho muita gratidão, né? Até me emociona falar dele, porque é um cara que... o seguinte, foi um cara muito forte na minha vida, assim. Então... E eu sei que você honra ele demais também. Enfrentamos muita luta junto, eu e ele, assim. Eu trabalhei 2 anos com ele, ele não tinha condição de me pagar um salário, você entendeu? Então, ele me ajudava a ir pro rodeio e eu ajudava ele ali. Aí, lá eu fui tirar leite, cara. Nós tirávamos, na época, 600 litros de leite. A Amanda me ajudava até a tratar na carroça. Então, foi uma luta muito dura, assim, né, Lanzão? História bonita demais. Virou noite. Vixe, nós íamos plantar, virava a noite plantando, né? Eu e ele. Teve uma época que ele não tinha nenhum trator para plantar, cara. E aí um outro parceiro nosso emprestava o trator sem tração na frente. Então foi anos difíceis assim que nós passamos junto ali. Então eu sei o que nós passamos para chegar em alguns passos para frente, né? Meu sogro eu fui limpar a baia, cara, de cavalo lá que nós lutava fui tratar de vaca, fui mexer com gado. Meu sogro me deu liberdade. Eu ia comprar um gado assim na vizinha, um pouco de dinheiro que tinha, né? Fazia uns rolinhos, começando, moleque fazendo uns rolos, né? De comprar, vender. Então eu chegava no lugar, sou genro do Silvinho Rorato, né? Então o cara, eu conheço o Silvinho, tal. Então, dava um prazo? Dava um prazo, né? Acreditava. Então foi ali que eu comecei E passo esse momento, fui tirar leite, fui plantar soja, fui aprender a colher, aprender a plantar, aprender a passar veneno. Uma das coisas que eu não fiz foi passar veneno, assim, que ele que passava naquela época. Então, e esse outro funcionário que ficou com nós. E aí, depois desse período, eu já comecei a comprar e vender um gado. Ele começou a ver que eu tinha capacidade de fazer essa parte. Eu tinha meu cunhado que era bem novinho, né? Meu cunhado ajudava eu no leite, o Léo. Enfim. E aí eu venho e monto a Agro-Rorato. Ele, uma ideia dele, né? Assim, tinha uma loja na cidade que não estava indo muito bem. Ele falou, vamos montar uma loja aí. Vamos abrir uma agropecuária. Vamos abrir uma agropecuária. Passamos num lugar, eu e ele tinha comprado um lugar, passamos e falou, vai ser aqui a agropecuária. E aí tinha um menino que trabalhava na agropecuária, o Chico, que você conhece, né? O Chico é amigão, especial demais. Um menino que foi fundamental na minha trajetória aí, que me ajudou muito. Eu tenho muita gratidão e honra pela vida dele, porque foi um cara... Começou comigo, sabe? A loja, ele acreditou, assim. Teve conversas até que o cara falou, você vai trabalhar pro Silvinho, o Silvinho tá quebrado, vai durar 3 meses essa loja, Isso não serviu de abalo, porque acho que isso me ajudou. Foi um combustível, né? Que deu para nós tocarmos o negócio. Eu tinha 21 para 22 anos, ele tinha 20 para 21. 2 moleque, né? Muito moleque, assim. Mas cheio de vontade. Meu Deus, um coração e uma oportunidade. Eu tinha visto aquela oportunidade e agarrado muito firme ela. Minha sogra trabalhava com nós nessa época na loja também. Então foi nós 3, assim. Mas foi nós começamos com faturamento de X e quando o Chico vem, nós faz 2X, assim, sabe? Então o Chico foi um cara muito especial para mim. Sim. Me ajudou muito. E aí eu monto a agropecuária, que até hoje nós temos, né? 14 anos de janela da Agro-Rorato aí, uma empresa que
sem palavras assim, né? Não, ó, pra quem é de fora, que nem eu, é especial demais ver aquilo lá. É especial. Eu fui lá com você conhecer a loja, vejo aquilo, vejo Campos Novos e olho a expansão do negócio e penso assim, não faz sentido. Não faz sentido. Como é que Deus deu graça de você expandir desse tanto a loja, Coral? E é engraçado. Referência na região. É engraçado assim, Alan, que eu vou falar da Agro-Horato, porque também era uma palavra. Quando o meu sogro fez isso, eu pus em oração na mão de uma irmã, que sempre orava por nós lá, né? Tá. E aí eu falei, ora, se for de Deus vai dar certo, né? Porque tinha um lugar para alugar, o lugar estava acabando ainda, nem estava pronto. Então essa irmã orando, nós oramos muito por essa loja antes de abrir. E ela é de Deus, então amém, vamos para cima dessa loja. Então foi debaixo de oração ela que foi montada essa irmã. Eu vou até honrar a vida dela, que chama a irmã Wanda, né? Sim. Que é uma irmã que ela tem várias passagens na minha vida, assim, né? Ela era muito perto da minha bisavó, então, sim. Enfim, foi benção. A Agro-Horato chegou. História especial demais. Vi lá o primeiro lugar que foi, a empresa. Sim, mostrei pra você. Vi hoje onde tá, coisa mais linda, um capricho a loja. E é bonito de ver, você vê, ó, hoje nós encontramos o Betão aqui, fazenda lá em Lupercio. Sim. Cliente do Cliente nosso, Betão, cliente nosso. Olha. Que legal, cara. Bonito de ver, Coral. Atender uma região hoje, né? A loja atende uma região bem... Meu irmão, quando eu vejo sua história, esse negócio assim, ó, o pai deixou a lanchonete na mão com 14 anos. Sim. E deu conta, pagou funcionário, fornecedor, o pai voltou de viagem, tá aqui. Sim. E aí, roça e servente e compra gado e vende, aí começa a loja. E aí eu sei que você começa uma vida assim de negócio. Sim. Que Deus te deu um tino para isso ou você foi desenvolvendo mesmo? Deus foi muito generoso comigo, né, Alan? Porque eu não tive base, assim. Sim, instrução. Não tive, eu não sou formado em nada, né? Na raça ali, meu pai que tem uma base do comércio, passou. Eles falam muito do meu vô, que é pai do meu pai, que era um cara assim também, muito parecido comigo. Várias primas, minha tia, falam, você lembra muito o Armando Topan, né? Que ele era do negócio. Meu avô era padeiro, meu avô era pedreiro, meu avô era mecânico, meu avô tinha máquina de arroz. Enfim, meu avô também teve vários ramos, assim. Então, eles falam que eu lembrava muito ele nisso. E graças a Deus por isso. Mas eu não tive uma formação, né? Nunca fiz um curso. Foi mais naquela, ó, gastou menos do que ganha, vai sobrar. Não tem novidade, né? Mais e menos não tem essa conta, não falha. Ó, ganhei X e gastei X, no final sobra. Então foi nisso que eu monto, foi o meu... Depois foi as coisas acontecendo, né? Nós passamos um período grande e aí nós compramos um armazém que nós temos na cidade, com mais alguns sócios que são meus amigos, né? Chama mais 2 ou 3 amigos lá, que o Milton e o Adriano, o irmão dele, o Alessandro, o Brusque, que está com nós nesse... E meu sogro, que é sócio também. Então, nós somos... E aí as coisas aconteceram na Agro-Horato muito rápido. Muda um pouco a minha história. Minha esposa é excepcional, assim, porque acreditou em mim quando ninguém acreditava, né? Ela foi... Não posso deixar de honrar a vida da minha mulher, que é... Eu sei. Não tem nem jeito de falar o tanto que eu tenho orgulho dela, assim, né? Empresária também, empreendedora. Mas eu lembro o seguinte, Coral. Eu, falando um pouco da história de como a gente se conhece, sim, eu estudei com a Amanda. Sim. E aí você pega assim, ó, nós lá em 2013, 14, na faculdade, e eu sei que era começo seu. Sim. E assim que você conseguiu dar uma despontada, você, deu uma condição da Amanda, ter um carro bom pra estar vindo, voltando. Sim, sim. Então já dá pra ver um tratamento de honra, assim, lá no começo. Amém. Porque é um negócio interessante da gente reaproximar agora e todo esse carinho, essa amizade que Deus colocou no nosso coração um pelo outro, irmão. Sim. Mas é legal a gente conhecer lá de trás, porque dá mais credibilidade, né? Com certeza. É uma história bonita de ouvir hoje, mas eu conheço ela lá do começo. Quando você participou, assim, você tem conhecimento, faz 12, 13 anos isso, né? Vocês estudaram juntos e ali nós já namorávamos, né? Eu e a Amanda, firme, assim, já juntava. Nós vendemos roupa também, eu e a Amanda, sabe?
tinha uma marca que eu vendia. Nós pegava o carro, compramos nosso primeiro carro junto. O primeiro carro que eu comprei foi junto com ela. 3 mil e pouco dela, 3 mil e pouco meu, sabe? Um Voyage, que nós zelamos daquele Voyage. Hoje Deus me deu a graça de ter uns carros muito melhores, mas o carro que eu mais zelei foi aquele. Eu sempre... Nós lavava lá, levava lá, enfim. Foi benção, assim. Oh, glória. Mas falando do que Deus fez e de alguns posicionamentos que nós tomamos, né? Depois nós compramos esse armazém, que nem estou te dizendo. Sim. Depois Deus deu a graça de nós comprarmos mais outras coisas. Tem material, tem uma lotérica, tem algumas outras coisas. Mas a Amanda tem os consultórios dela hoje, né? Então, graças a Deus, Deus deu... eu não sei nem te falar assim. Deus foi muito generoso comigo, então, Alan. E Deus foi mesmo, Coró. Tem algo de especial da parte de Deus sobre vocês. Sim. Mas é que eu sei que também existe a fidelidade, o posicionamento. Com certeza. Porque quando a gente fala sobre tudo isso aqui, não é pra gente pensar assim, olha como é que o Coró é bom. Sim. Mas é pra gente pensar assim, como Deus é fiel, responde oração. E vocês, além de serem fiéis a Ele, aplicaram fé. Agiram diversas vezes assim, ó, com ousadia, com confiança. Amém. E Ele honrou. Quanta coisa boa foi construída. Amém por isso, porque Deus foi assim... Nesse período, Alan, eu acho que eu também me perdi um pouco, porque quando aconteceu muita coisa na minha vida muito rápido, e aí eu ganho um tanto de dinheiro relevante, assim, pelas minhas condições, né? Sim. Então foi... E eu me afastei um pouco o orgulho tomou muito conta de mim. Então eu tive um pouco de dificuldade com isso, né? Teve essa luta. Eu tive essa luta. E quem sustentou isso foi minha esposa, assim, de oração, de busca. E nesse período de vale que eu passei, assim, vamos dizer, espiritual. Tá. Por conta do orgulho, que é uma das dificuldades que o homem, não sei se todos, mas em mim era muito forte. Eu tenho que tomar muito cuidado. Em alguma medida todo mundo enfrenta. O orgulho foi uma das coisas muito difíceis para mim. E Deus me tratou, tem me tratado até hoje com isso, né? Mas minha esposa foi uma mulher de oração, busca e não deixou. E aí nós passamos nesse momento, as coisas acontecem e 2020 nós compramos uma propriedade, 2021, né? Nós compramos uma propriedade no Mato Grosso, uma fazenda, e Deus honrou nós com mais do que nós esperávamos, mas passa isso e aí com essas conquistas eu me afasto um pouco. Então fica aquele crente de banco mesmo, sabe? Vai na igreja, mas não... De forma religiosa. Religiosa. Cumprindo Exato. um protocolo. Cumprindo totalmente um protocolo. Mas a minha esposa não deixou de orar, cara. E aí foi a virada de chave, assim. Minha esposa, um posicionamento muito forte, né? Porque nesse período que eu nunca deixei de ter o caráter. Sim. Meu estabelecido caráter, princípio muito estabelecido. Mas busca pela fé, pouca. Né? Busca por Deus num período ali, eu me enfraqueci. E ela me sustentou, assim. Firme. E aí esse ano, não sei se eu já posso chegar nesse ano. É claro que pode. Já. Porque essa história toda, Coró, aquele menino que jogava bola, que foi lá pro sul, que voltou e teve que morar com a avó. Sim. Que foi servente de pedreiro, que trabalhou na roça por morar e comer ali. Com o sogro, com o Silvinho. E pagou aquele preço todo. Chegar na onde você chegou de construir tudo isso é muito bonito de ver o que Deus fez. Como é que Deus pode expandir a mente de alguém desse tanto? E tem muitos homens que nos assistem que olham para si mesmos e têm um olho maior na dificuldade do que na oportunidade. Sim. E essa dificuldade que você passou, essa trajetória ela é muito bonita, é muito brusca essa mudança. Sim. Então, isso tem que inspirar. Eu não sei qual que é a sua luta hoje, você que assiste a gente, mas olha isso. Olha de onde um cara pode sair e chegar. Aqui tem muito posicionamento, aqui tem fidelidade a Deus, aqui tem determinação, perseverança. E lógico que teve um monte de perrengue, né, irmão? Sim, um monte luta. de perrengue, luta. E você está compartilhando uma aqui agora, abrindo o coração. Teve um momento que eu me perdi. Sim. Achei que eu era bom, que o negócio era comigo. O orgulho tomou conta. Tomou conta. Foi difícil.
mas depois a gente chega num ponto em que Deus acessa o seu coração de novo. Acessa total, assim, e enfim, nesses períodos que nós passamos, Deus honrou nós em várias coisas, né? Meu menininho tem 2 filhos, uma família bem formada, Linda. graças a Deus. Sua família né? é linda, irmão. Pô, obrigado, assim. Ernesto, um menino especial. Ernesto, um menino de ouro, um coração. Se eu for falar dos meus filhos, eu vou chorar, né? Mas nós Porque temos que falar deles. assim, ele me traz tanto orgulho. Ele e a Bela novinha Uma agora. princesa. Uma princesa. Encantadora. Meu Deus, a Bela é encantadora, assim, com as palavras. Ela e a Sarinha já brincaram ali, né? Pega fogo. Parecidas, duas, bem comunicativa, né? O Ernesto e os meninos também foi show de bola, né? Puxa, foi. Então Deus me presenteou com essa família, me colocou em muitos lugares que eu jamais imaginaria que eu sentaria, né? Essa é uma das coisas também que é forte pra mim, assim. Foi a mesma. Eu queria que você contasse daquela palavra. Foi a mesma senhora que deu a palavra? A mesma senhora. A mesma mulher que me deu uma palavra que um dia eu sentaria em mesas grandes, que ele me tiraria de um lugar e me colocaria em lugares altos, assim, né? E Sim. essa irmã Wanda foi bênção na nossa família, assim, não só na minha vida, mas Sim. ela foi... Boca de Deus. Foi boca de Deus em vários momentos da nossa casa, sabe? Então, amém por isso. E foi real, assim. Ela me deu uma palavra quando eu tinha 14, 15 anos que... Não dava pra ver nada ainda. Nem tinha nem como. Achava até que era assim. E Deus só foi me lembrar essa palavra o dia que eu sentei, né, em alguma dessas mesas, né? E então foi sensacional o que aconteceu na minha vida, a virada de chave, as crenças quebradas por coisas que a gente acha que nunca vai acontecer, acontece com o vizinho, mas com você, o menino vai ficar bem, mas você não vai, enfim. E comigo, graças a Deus, foi comigo, assim, muitas coisas que aconteceram, né? Sim. Na minha vida, consegui dar uma condição financeira de família para meus filhos, para minha mulher. Nós, graças a Deus, nós fazemos as nossas viagens. Isso não é para se engrandecer, mas para dizer o quanto Deus cumpriu a palavra que Ele entregou na minha vida, assim, Sim. sabe? Então, realmente, Ele me colocou em lugares que eu jamais imaginaria. Amém, meu irmão. Então... Ô, Coró, e aí, então, a gente passou um pouco aqui, ó, da sua trajetória profissional, tudo que você fez, tudo que você semeou, parte do que você colheu aí, casamento, sei lá, com a Amanda desde novo, 18 e 15, lá no rodeio, começou, já vai aí para quase 20 anos que vocês estão juntos. Sim. Casou, começou a vida, os filhos, bênção. Aí você citou esse ponto, de que em algum momento você afastou de Deus. Sim. Afastei dentro da igreja de Deus. Sabe aquele que fica dentro da igreja de Deus? Importante você falar isso aí. Sabe por quê? Às vezes é a condição que você tá aí, irmão. Eu não sei como é que você tá, mas essa sondagem aí honesta, você fazer com você mesmo, olhar para dentro e pensar na sua motivação. Tudo bem que você tá indo lá, mas o coração tá onde? É isso que o Coró tá falando aqui. Ó. Exatamente. Eu ia lá só para cumprir uma agenda, né? E esse ano veio uma virada muito grande de chave na nossa vida, assim. Nós tivemos uma transição de igreja. Sim. Fomos para uma igreja pequena da nossa cidade, com o pastor Canela de Fogo, né? Começando, pastor benção na minha vida. Sim. Chamamos ele para fazer a Amanda tinha um propósito de um outro negócio e nós colocamos em oração e ele foi lá fazer uma campanha com nós e através disso nós nos já chegamos à igreja dele, né? Assim, o Jean é um cara que eu já admiro ele, mesmo conhecendo pouco. Porque Benção de Deus. O que ele fez ali, junto com vocês desde o início, é bonito demais. Bonito. Pensamento de reino. Totalmente de reino. Menino, sabe, assim, ele é novo, não é um pastor novo, mas pastor que busca incessante, assim. Ora sem cessar. Onde você tá, pastor? Tô no monte. Onde você tá, sabe? É benção pura. E ele foi benção na nossa vida, assim. Porque nossa virada de fé foi através, assim, de se achegar a ele, né? Da vida dele. Isso. Deus tem usado a vida dele. Sim, ali. Olha que benção. Benção mesmo. Então nós chegamos na igreja, aí fomos uma vez e eu falei para Amanda, eu vou dizimar ali, né? E ela também, nós em sintonia dizimamos, chegamos junto na igreja, uma igreja simples, né? Bem simples, uma igreja muita oração, muita busca. E o Jean foi um menino que
Deus me presenteou, um pastor que Deus me presenteou, né? Depois disso, a Amanda agora esse ano me apresentou o Legendário, e isso foi em fevereiro, nós fomos para a igreja em março, assim. Esse primo meu, que eu te falei, também transicionou para essa igreja, então eu fui também através dele na igreja, né? Porque foi um menino que... É aquele primo que ia lá com a Bisa quando era criança. Exato, Thiago. Ele é um menino de Deus, assim, que ele... Bom demais. Através dele nós fomos, porque ele foi para ela, e daí nós chegamos e o pastor Jean deu esse respaldo que nós precisávamos naquele momento e me ativou a fé de novo, né? Me ativou a fé. E através dele eu já te conhecia, mas aí nós vem pro Legendário, minha esposa compra o Legendário, eu um pouco ainda... Resistente ao Legendário, né? Como eu falei para você sobre algumas coisas que você escuta fora de quem fez, né? E eu escutei de algumas pessoas que eu tinha respeito, tenho respeito ainda, né? Mas que eu acho que ele foi infeliz na fala dele, né? Enfim. Falou sem conhecer. Falou sem conhecer. E me deixou travado nisso. Eu tive um bloqueio e minha esposa compra o Legendário e através do Legendário eu venho fazer e aí vem a mudança de chave. Vejo você, né? Um cara pelo qual eu já sabia da sua história desde 2013, 2012, ali 2013, faculdade, né? Sim. A Amanda sempre falou que você sempre teve muito diferente e realmente você era um cara muito diferenciado de respeito, de caráter, de índole, Então eu já te conhecia quem era o Alan, né? Um cara muito... Não quero rasgar elogios, mas quero só falar a realidade daquilo que você foi na minha vida também através dali, né? Então eu já te conhecia, venho pro Legendário, acontece aqueles 3, 4 dias ali fantástico. Especial, né, irmão? Especiais, as prédicas que você entregou, né? E aí tinha o pastor Márcio, que eu conhecia da minha cidade, sabia também da transformação do pastor Márcio, né? História bonita dele, enfim. E aí o Legendário foi uma ferramenta muito boa na minha vida, né? E através disso eu começo a assistir o Homens Posicionados, né? Que é o teu... Eu venho aqui, Você vem aqui, te conheço, te vejo... Cara, esse cara é fantástico. É isso que eu penso de igreja, o que eu penso da igreja e é o que eu penso... Não penso em religiosidade, mas penso que a igreja tem que abraçar todo mundo, né? Eu acho que é isso, mudar a mente de muitas pessoas para tirar aquela mediocridade das pessoas, né? Sim. Sair da média do que todo mundo faz e a igreja tem um trabalho muito social forte nisso. E eu penso isso da igreja, né? Que nós podemos comer o melhor dessa terra também, não só lá no reino, né? Nós vamos viver na glória, amém por isso, temos que buscar a salvação e é isso que vai nos ajudar. Mas que nós também podemos usufruir desse mundo que Deus criou, né? Será que Deus preparou o melhor dessa terra para o ímpio desfrutar? Sim. Isso é uma das perguntas que eu sempre tenho, né? Pô, será que nós precisamos ficar só naquilo no raso? Não, podemos abrir e através de você com os homens posicionados, eu vejo aquilo acontecendo, você fazendo os congressos, os momentos, e aí eu me dá um start na cabeça e falo, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu preciso mudar a história de mais gente, eu preciso... E como o pastor já vinha me cobrando algumas coisas assim, falando sobre isso, né, testemunho teu de vida, nós, graças a Deus, na cidade hoje nós temos bastante gente que trabalha conosco, temos uma influência dentro de Campos Novos, né, então... Aí eu venho e nós, através dos homens posicionados, nós começamos Homens de Valor lá, né? Que é um... Benção pura. Você vai lá, dia 16, hein? Meu irmão, você sabe de um negócio? Esse incômodo, eu preciso fazer mais, que você sentia. E mesmo o pastorzão que te dava esse incentivo, é porque a gente sabe o que a gente carrega. Sim. A gente sabe o que Deus produziu em nós de maturidade, de história, de experiência nesses anos e sabe que a gente consegue estender a mão para mais gente. Não é uma questão de você ser perfeito, ideal, mas é uma questão assim, ó, eu tô posicionado para viver desse jeito. Se eu
firmar o meu posicionamento aqui e estender a mão para homens que queiram ir nesse rumo aqui também, é inevitável que mais gente chegue. Amém. É o que aconteceu lá. É isso. Aquelas fotos suas daqueles encontros é a coisa mais linda. Eu vejo aquilo e vibro, de verdade. Olha lá em Campos Novos, os caras se juntando para entender o que é que Deus propõe de masculinidade na Bíblia. Na Bíblia. E aquelas famílias estão ganhando com isso. Amém por isso. Maridos, pais, profissionais que vão honrar Deus com o que fazem. É o que o que eu penso, Alan, e vi muito no que você tem feito, era isso. Eu queria que tivessem homens posicionados dentro da casa deles, na família, Amém. nos negócios, em poder mais do que aquilo que às vezes eles estão fazendo, ser excelência naquilo que eles fazem, né? Sim. Então, o Homens de Valor lá que nós temos feito, que é a inspiração veio daquilo que você tem feito aqui, então você tem sido um canal de bênção através de você atingindo a nossa vida lá, né? Você tem sido isso e nós temos se inspirado e espelhado em você lá em bastante coisas. E então foi esse daí, eu falei pro pastor, pastor, se eu criar um grupo de homens aqui, né? Aí tem o pastor auxiliar lá, o pastor Juninho também, que foi de imediato, vamos, estamos aqui, é isso que eu penso. E benção pura, o pastor também assim tem sido na nossa vida. A Amanda tem bastante contato com ele faz serviço para nós também, assim, então o pastor Juninho foi benção também. Então, cara que demais, tá... Carol. Olha, quanta gente boa junto, e aqui a realidade é essa também, é que você já me conhece e me vê tomando iniciativa de algumas coisas, mas a gente faz isso aqui em Marília e muita gente boa junto. Sim. E tem as iniciativas que eu tenho por minha conta, mas tem muita coisa que a gente faz em muita gente. Glória a Deus por isso. E lá em Campos Novos está acontecendo a mesma coisa. Amém. Tem vários lá que... Um tomou a iniciativa, levantou, mas já veio mais gente, fortaleceu. E eu sei que a turma lá tá assim, só que cresce, que compromete. Olha, a feliz cidade demais. vai colher muita coisa boa disso. Amém por isso. Eu creio também, assim, eu tenho certeza, até falei esses dias lá, tem sido um avivamento na nossa cidade, o que é acontecido dentro da nossa igreja lá, né? Assim, uma igreja de oração, uma igreja de busca, uma igreja que tem buscado melhorar em todos os aspectos, pequena, mas buscado, né? Tem o irmão do pastor Jean também, que é uma benção, o André, cara, cuida do som, faz tudo lá, né? O menino benção pura também. Então, a igreja está caminhando no mesmo propósito e não tem como parar isso, né? Assim, Deus está no negócio. Não tenho dúvida, assim, Deus tem feito maravilhas naquele lugar, assim, né? Irmão, você abriu a questão de, em algum momento, ter lutado com orgulho. Sim. E aí, esse ano, Deus resgatou o seu coração daquilo. Resgatou. Você abandonou aquilo. Você tomou uma decisão, um posicionamento. Posicionamento. E aí começa essa história toda linda aqui. E como é que foi em casa? Que a Amanda vinha orando, vinha insistindo para que você viesse. E aí, como é que foi? A hora que você volta, comunica com ela ali. Enfim, aí a Amanda vinha em oração, né? Busca minha mulher, uma mulher muito de fé, cara. A Amanda é sensacional, assim. Tudo ela pergunta para Deus, sabe? Tudo ela põe na mão de Deus. Não toma uma atitude sem orar, sem buscar. Tem cada história boa também? Tem. Aí quando eu volto do Legendários, com aquela, que nem eu te disse, que eu tinha um pouco de preconceito sobre aquilo que estava acontecendo, né? Os preconceitos. E aí o Legendário me abre a mente um monte de coisa e eu vejo um monte de coisa que eu falo, puxa, eu sou muito ruim nisso aqui. Nisso aqui eu preciso melhorar, nisso aqui eu preciso melhorar. E o Legendário foi uma ferramenta fantástica na minha vida. Então, eu volto para casa e nós sentamos, né? E através disso eu tento melhorar com meus filhos, tento melhorar com ela, vou buscar a igreja mais e me alicerçar na fé de novo, e é uma busca. E me posiciono de formas diferentes de novo pro reino. Tá bom. Porque nos negócios, que nem eu te disse, o caráter nunca mudou. Mas pro reino eu precisava mudar muita coisa. Uhum. E aí eu venho para isso e com o Legendário venho no Posicionados, que aí me desperta o coração em fazer o Homem de Valor. Que é até o nome nós O Roró, espelhamos. e é assim, não é
para engrandecer ninguém. Sim. Mas você vê como é que é o despertar do homem. Que às vezes o cara ouve a gente aqui e aí ele também tem a consciência de que pode fazer mais. Você se levantou e tomou uma iniciativa. E olha aquele monte de homem reunido. O Joãozinho vai pôr até umas fotos na edição depois para mostrar que legal que é aquilo lá que vocês estão fazendo. E tava todo mundo na cidade já. Sim. Tava muita gente que tá ali já estava lá dentro da igreja. Sim. Mas Deus trouxe no seu coração uma iniciativa. Tem muita gente participando e contribuindo. Sim. Mas Deus levantou você para tomar uma iniciativa. E isso é uma coisa que pode ser aplicável para quem ainda assiste a gente também. Sim, sem dúvida. Por isso que eu tô chamando a atenção. Foi... Deus me cobrou depois do Legendário um posicionamento dentro da igreja, porque era o que nem eu te disse, eu tinha esfriado e ficado de banco, né? Conhecimento, um tanto de conhecimento bíblico, eu sou criado, né, desde novo, então, assim, dentro da igreja, mas não tinha atitude dentro da igreja para fazer nada a mais do que sentar, escutar uma palavra e ir embora para casa. E no Legendários ele me cobrou muito para me posicionar nisso também, né? E aí eu volto transbordando, né? Pelo Legendário, você volta naquela, eu vou me posicionar aqui, e aí eu falo pro meu pastor, tô com vontade de montar um grupo de homens, eu tenho visto o Alan lá com posicionados, e me inspira porque aí nós viemos aqui assistir, você colocou vários caras que me enche o chum, é um dos caras, a transição da Jato, viu o Rodrigo da Startup, que você vê o cara também fantástico, o Guto com a empresa de importação e exportação, seu sócio. Enfim, isso o outro rapaz o Thiago das cozinhas. Sim. E aquilo me inspira e fala, pô, eu posso falar também, o meu é pouco, mas eu posso falar da minha história para mais gente e mostrar que Deus faz também com outras pessoas, isso, né? Então aí pastor, eu vou montar um grupo de homens. Aí eu chegava num dia, ia montar o grupo, colocar e... Aí um dia acabou a igreja, falei, Deus me cobrou de novo. Falei, não, vou montar. Aí montei pro pastor, coloquei lá, pesquisei um nome, né? Homens de Valor. Homens de Valor. Ficou bom demais. Ficou bom, graças a Deus. E aí fizemos um Bom Dia Espírito Santo lá. Um café da manhã, chama os homens no domingo de manhã. O homem, até brinquei, falei, ó, quem dorme até tarde é moleque, menino, né? O homem acorda cedo, independente do dia que for, né? Nós temos que acordar cedo, então... Acordamos cedo, fizemos uma reunião lá para fazer esse Bom Dia Espírito Santo e tem sido uma bênção lá, rapaz. Sim. Esse domingo tinha 34 homens lá de manhã, né? E nós cremos que nós vamos alcançar mais vidas lá, assim, através disso. Nós estamos falando de uma igreja que meses atrás tinha quantos membros? 20, 30 membros, 40 membros, vamos dizer assim, né? E num café da manhã só de homens tinha mais de 30. 34. Então... Tem sido benção, tem alcançado pessoas. Deus é bom demais. Deus tem sido maravilhoso lá. E é isso que nós queremos, que eu quero. Que sejam homens de família, homens de valor, homens posicionados, homens de fé, homens que tenham... É o que eu tenho queimado no meu coração, sabe? Isso que eu quero formar, que os homens estejam lá. Os pastores me deu essa... de ajudar como um líder nesse movimento, nesse ministério. Mas eles têm todos um monte de homens pegados junto no arado, sabe? Então é isso que tem... Não, o que eu quero que chama a atenção sua que assiste a gente? Às vezes você olha, pensa que esse negócio de puxar uma iniciativa dentro da igreja é para pastor, é para o líder lá. Mas você está vendo aqui um cara que faz negócio, cuida da família, cuida da saúde e puxa uma iniciativa frutífera dentro da casa de Deus. E isso pode ser com você também. Eu vivo buscando esse objetivo também, Coral. Amém. A gente cuidar da família. Você tem sido espelho para nós lá. A gente fazer negócio, a gente cuidar da saúde, mas a gente também servir. Amém. Nós temos... É a nossa vez. Sim. É a nossa vez. Eu creio também. Eu creio. Deus já acrescentou o suficiente para a gente poder servir. Sim. A gente que nem eu vim do mundo do negócio, né? Então, tem bastante... Hoje nós temos bastante colaborador que trabalha com nós em várias empresas, em vários negócios que nós temos, mas faltava o reino para mim. Então, o que tem me completado é o reino de Deus. Eu sonho muitas outras coisas, né, Alan? Sim, né? Eu tenho vários outros sonhos ainda profissionais e
creio que vou cumprir em nome de Jesus na busca, enfim. Mas aquilo faltava. Então, nós temos um negócio, minha esposa, graças a Deus, muito bem sucedida no que ela faz, um exemplo dentro de casa. Referência. Até para mim, tá? A Amanda hoje outra se pessoa tornou que a cabeça fantástica. expandiu assim, Isso, fantástica. Menina, sem palavras para falar da minha esposa. Muito do que eu tenho vivido também é dela, assim. Então, os posicionamentos que ela orou, hoje eu tenho tido. Então, glória a Deus por isso, né? Então, esses homens posicionados foi um negócio... Homens de valor foi uma iniciativa que eu creio que para alcançar mais vidas e pessoas mais buscar isso de Deus, sabe? Sair da igreja, o que eu penso, uma dificuldade que tem muito crente dentro da igreja, uma pessoa, e fora da igreja outra pessoa. E eu queria que as pessoas não pregassem com palavras, como nós estamos conversando, mas sim com atitudes, sim, com formas de você ser. A pessoa olhar lá fora e falar assim... cara é diferente. O cara é diferente. Deus transformou a vida dele. É. E é isso que eu quero. Ele, através da vida dele, as atitudes que ele toma lá fora vão querer se achegar dentro da igreja. Perfeito. É isso que eu penso. Perfeito. Então, com as posições que ele toma como homem, como pai de família, como isso, né? E tem um dado que eu nem sei exato falar para você, mas eu sei que quando um pai leva um filho para a igreja, 70% a 80% desses se firmam dentro da casa de Deus. Mas quando uma mulher, a mãe, leva para a igreja, apenas 9%, 10% se firma. Então o homem, como a palavra diz que nós temos que ser o sacerdote da casa, é uma influência muito grande. É uma influência muito grande. Eu tenho visto isso no meu filho, o Ernesto, sabe? O Ernesto esses dias acordei num domingo para mim ir pro Bom Dia Espírito Santo lá do nosso, o Ernesto sozinho no sofá lendo a Bíblia. Me encheu... O coração do pai não aguenta, vamos dizer assim. Então, mas foi através de uma mudança de postura que eu tive dentro de casa, né? Sim, influenciou. Então, influencia. Isso que eu... E isso queimou também. A hora que eu vi aquilo, eu falei, estamos no caminho certo. É buscando a Deus, honrando com as nossas primícias, fazendo aquilo que nós temos que ser dentro da sociedade, para que a igreja leve uma visão para fora. Isso, trazer... não é só ali dentro da bolha. Não, isso. É para influenciar lá fora. Lá fora. Ser igreja lá fora, não ser só igreja dentro do templo, né? Ser igreja lá fora. Buscar novas vidas, trazer para dentro da casa de Deus. Nós temos que estar dentro do templo, né? Tem. Amém, cultuar, por isso. Cultuar a Deus ali, ser ministrado. Sim, mas é para lá fora. Exato, é isso que eu tenho pensado. Eu também penso. É isso que nós temos se espelhado, buscado através de outras pessoas, né? Mudanças, atitudes, o Legendário, uma ferramenta sensacional, assim, tem sido. Eu creio que nós vamos trazer uns 10 nesse próximo Legendário aí, em nome de Jesus, né? Nós estamos buscando para isso. Você fez um, no outro já serviu, levando mais um monte. Sim, pastor. E foi bonito. E foi benção, né? Então, meu irmão fez, né? Meu pastor fez, os irmãos da igreja fez, um outro menino, Caio, também fez, tá benção. Em nome de Jesus vai se alicerçar dentro da igreja também, então... É uma iniciativa que Jesus é o centro. Isso, exatamente. E as iniciativas que Jesus for o centro para os homens, nós queremos estar junto, fortalecer Amém. De alguma forma. Ô, irmão, deixa eu te falar um negócio, Coró, para a gente caminhar para o fim. Você olha tudo isso que Deus fez. Olha, pensa no homem que você é hoje, tudo isso que nós falamos aqui. Olha para trás, lá de onde você saiu, as dificuldades, as lutas que enfrentou. Como é que você se sente, irmão? Rapaz, essa pergunta é forte, hein? Olhar para trás e ver tudo que Deus fez na minha vida a gente vai lembrar de muitas... A gente se olha como uns improváveis, né? E Deus adora os improváveis, né? Eu acho que eu fui esse cara, um improvável que aconteceu. O pouco que Deus me deu é muito, né? Assim, perto do que Deus colocou na minha mão, me deu. Então, eu olho para trás e me vejo um vencedor na mão de Deus, assim. Deus cumpriu a palavra que Ele entregou quando eu era menino. Me sinto realizado como pai, como esposo, como patrão, como... que mais que eu posso te dizer assim? Como cristão? Como cristão, hoje eu me sinto um homem realizado em vários aspectos, assim. Sim.
tenho um carinho pelos meus funcionários, pelas pessoas que estão perto de mim, tento ser canal de bênção para cada um que esteja perto, né? Sonho para que sejam mais, né, do que eles são, prego para isso dentro, eu falo, a gente precisa evoluir, a gente precisa querer mais, enfim, me sinto realizado, assim, mas sei que eu tenho mais para dar. Minha sensação é essa, Coró. Isso. A história é bonita demais até aqui, mas demais. A minha sensação é que tem muita coisa boa para vir. Deus fez grandes coisas até aqui, mas as maiores ainda estão por vir. Eu creio, em amém por isso. Os melhores dias da minha vida e da minha família e da nossa igreja estão por vir. Assim, por Campos Novos, sabe? Eu creio que Deus tem mais e os melhores... Deus tem me conectado com algumas pessoas e essa, assim, que eu jamais esperaria, me conectou com você de novo, assim, depois de um certo período e Deus tem colocado processos e projetos na nossa cabeça em muitos aspectos. Então, eu creio que os melhores dias estão chegando, vão chegar. Coisas. Amém por isso, sabe? Coisas. Então... Ó, você e a sua casa são resposta de oração na minha casa. Amém. Eu já falei isso pra você, quero falar aqui também. Sabe por quê? A gente coloca diante de Deus, assim, ó, a vontade que a gente tem de ter amigos que honram a Deus em tudo que fazem. E você é esse cara, irmão. Amém por isso. Parabéns. Eu chego na sua casa, chego nos seus negócios, chego na sua igreja e percebo que o seu coração está ali, servindo a Deus. Amém. Que você é honrado com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, se preocupa, você vê o comportamento das crianças, vê o sorriso no rosto da esposa. E aquilo lá é fruto. Amém por isso. Aquilo lá é fruto. Glória a Deus. Que o cara pode falar o que ele quiser, né? Sim. Falar, Aí a hora que você chega perto e vê, meu Deus, e vocês são esses amigos que a gente ora para ter. Amém por isso. Então assim, ó. Glória a Deus por isso. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Você está aqui hoje, um momento especial para mim. Você está me dando uma oportunidade. Sim. Essa é uma iniciativa que eu criei para servir a Deus com isso. E você vir aqui hoje, você está me dando um presente, Coró. Obrigado, meu irmão. Amém. Obrigado eu. De coração. E fantástico, assim, né, falar desse canal que você fez, tem atingido nós lá, né? Eu falei pra você, ó, eu sou um dos que assiste, assim, falar um pouco do teu canal, um pouco, porque eu fiz com o Ernesto, né? Sim, irmão. Essa foi demais. Você fez o vídeo do Lucas e do Rafa vendendo as canecas, explicando o que é ser um empreendedor, o empreendedorismo. E como nós dentro de casa somos empreendedores, temos os nossos negócios, eu e a Amanda, né? Sim. Nós dois somos. Então eu assisti aquele vídeo na mesma hora, eu falei pra Amanda, nós precisamos fazer alguma coisa pro Ernesto, né? Pro Ernesto já ir aprendendo. Não é uma exigência que ele seja... Não. Mas eu quero que ele ensine, porque em nome de Jesus lá na frente ele vai ser muito melhor do que nós somos, né? Eu creio, é isso, né? Então no mesmo momento eu falei pra Amanda e a Amanda... Falei, e se nós comprar umas galinhas para botar, para ele vender os ovos, né? Falei, puxa vida, eu tenho um amigo, né, que tem uma chácara, arrenda uma chácara assim perto. Não dava para montar no sítio do meu sogro, porque ali dá para ele ir de bicicleta, andar, cidade pequena. E aí eu falei, vamos fazer. Então eu já fui lá, fiz o galinheiro, comprei umas galinhas. E já estamos indo pro 2º mês que o Ernesto tá lá vendendo os ovos dele, já deu o lucro para ele tá hiper feliz. Envolveu a meninada? Envolveu, tem um filho do pastor que vai na minha casa, vai vender. Essa semana eu fiz uma reunião lá. Ele falou assim, pai, nós vamos fazer a reunião de negócio com o Flávio, para nós ver quanto que vai ficar para ele. Então... Enfim, então... Eu sou cliente. Você é o cliente do Ernesto. Eu olho lá, aquela caixa de ovo na minha casa, ovo caipira do Ernesto. O QR Code ali, ó. É a mãe dele que fez os aquilo. Os moleques olham lá em casa e falam, pai, o ovo é um grande. Não é igual no mercado esse. Que benção pura. Aí, e foi através desse vídeo seu. Lindo, então, que lindo. Aí essa semana o pastor nosso falou lá, o Alan falou de legado e ele tinha acabado de pregar, confirmação, estamos no caminho certo. Então, amém. Eu quero falar desse canal, honrando a sua vida por isso. Amém, irmão. Cara, glória continue, que você tem sido canal de bênção na vida de muitos. Tem sido na minha, né? Eu conversei um pouco com o João aqui, fora do o Joãozinho falou, nossa, a benção pura foi pelo impulso. Eu tenho esse desejo também no meu coração de passar esses vídeos, esses cursos do impulso lá na igreja. Então, cara, que você continue com essa iniciativa sua aí.
Coró, e você vê que o negócio do impulso, ó, como a gente tem esse desejo de não ter separação entre os negócios e o reino. Amém. Lá no reino, nós também somos de negócio, Sim. não tem vergonha nisso. E nos negócios nós somos representando o reino de Deus. Amém. Aí quando a gente faz o impulso lá na igreja, a ideia era assim, ó, claro, equipar os nossos, mas também assim, ó, isso aqui é para a cidade. Quem quer vir? Nós divulgamos. Se esse tema te interessa, Amém. tem uma pessoa boa nisso para ensinar. E aí você pega assim, um caso que nem do João. Olha que cara bom de serviço. Sim. Menino de ouro, no que né? faz, bom. E o João já conhecia a igreja, mas de lá para cá o envolvimento dele foi demais. Sim. E depois daquilo ele ficou mais envolvido e começou a servir e participou do encontro e batizou. Então assim, abriu uma via profissional para o cara, onde ele prospera muito mais do que antes nesse momento. Sim. Tem perspectivas maiores que as anteriores e ainda se achegou a Cristo. Olha isso, irmão. É isso que eu penso de igreja. Então, exatamente aí vocês isso. lá em Campos Novos agora, com tudo isso que vocês estão fazendo, é o avivamento chegando lá. Amém, por isso eu creio também. Dá assim, pra nós ficar mais 2 horas aqui, irmão. Meu Deus, deixar. Obrigado. Glória a Deus, obrigado por você Obrigado, ter me irmão. chamado aí. Olha. Obrigado. Tava bem ansioso e bem nervoso, porque você é uma referência para mim como homem. Eu vejo o tratamento que você tem com a sua esposa, com seus filhos. Você tem sido espelho e nós pensamos, falei para Amanda assim, é uma conexão muito grande, porque a forma que você corrige seus filhos é a forma que eu penso que tem que corrigir os meus, a forma que você trata a tua esposa é a forma que eu penso que tem que tratar a minha, a forma que as nossas esposas se conectam, né? Então, foi presente de Deus Coisa na minha boa. vida que aconteceu. Nossa, aí. Bênção pura. Benção, irmão. Obrigado. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado aí. Foi... Meu irmão, e aí? E você, curtiu? E a história do Coró? Me abençoou demais. Eu imagino que abençoou você também. Eu quero que você vai lá, Matheus Topan, você procura no Instagram, segue esse cara que lá tá vindo muita coisa boa. E se esse vídeo aqui você lembrou de outra pessoa que precisa ouvir uma história dessa, manda, encaminha, pega o link aqui e encaminha. Esse canal aqui, a gente está fazendo essa iniciativa para ter homens que honram as suas famílias. Amém. Se você for um homem que honra a sua família, meu irmão, o mundo muda. De verdade. Nós acreditamos no que nós estamos fazendo, no impacto disso dentro e fora da nossa casa. E eu tenho certeza que se você chegou até aqui num vídeo desse, é porque você também deseja viver isso. Vamos estar junto. Tem mais vídeo aqui nesse canal com esse mesmo intuito. Você é bem-vindo aqui. Se você não está inscrito, se inscreve. Vai sair vídeo, toda semana sai alguns. E eu estou muito feliz de ter você assistindo um vídeo desse, que é longo, mas que gera tanto valor. Obrigado, viu, meu irmão? Amém. Deus abençoe Deixa mais você. não para. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Obrigado por tudo que você tem feito aí. Obrigado pelos teus posicionamentos que você tem tomado. O nome não poderia ser outro do que ser um homem posicionado. Então, Amém. É perfeito em tudo que você tem feito. Tem sido bênção na vida de muitos. Então, Sim. Muito obrigado. E daqui uns dias nós vamos gravar mais vídeo contando história nova. Glória a Deus por isso. Porque Deus continua fazendo. E vai continuar operando. Amém. É desse jeito. Obrigado. Tamo junto. Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigado.